Eu lembro exatamente do dia em que percebi que minha relação com o dinheiro estava completamente distorcida. Não foi quando eu perdi grande quantia ou quando fiquei endividado. Foi algo bem mais sutil. Eu estava no supermercado, parado em frente a uma prateleira, hesitando entre comprar uma marca mais barata ou aquela que eu realmente queria. E naquele momento me veio um pensamento quase automático. Eu não posso gastar com isso. É bobeira. É exagero. Só que não era uma questão de necessidade, nem de preço. Era medo. Medo de não ter o suficiente. Medo de não merecer. Medo de errar. E eu percebi que eu vivia numa prisão invisível. A prisão das crenças que eu tinha sobre dinheiro. E talvez você esteja preso a essas crenças, sem nem perceber. Talvez você também tenha aprendido, desde pequeno, que dinheiro é sujo, que quem enriquece é desonesto, e que só quem sofre muito merece prosperar. E o mais assustador? Essas ideias não são conscientes, mas elas controlam cada escolha que você faz, silenciosamente. Eu só descobri isso depois de ler alguns livros. E hoje vou te entregar mastigado o conhecimento que adquiri com eles. Vou te mostrar como essas crenças moldaram e limitaram a minha vida financeira por anos, até que eu aprendi a quebrá-las e transformar completamente a forma como eu lido com o dinheiro. E o mais importante, vou te mostrar como você também pode fazer isso. E talvez, ao final desse vídeo, você perceba que o dinheiro nunca foi o problema, mas sim o modo como você pensa sobre ele. Segundo uma pesquisa do Banco Mundial, mais de 70% das decisões financeiras que uma pessoa toma ao longo da vida não são baseadas em lógica, mas em emoções e crenças inconscientes. Pense nisso. Pessoas que ganham na loteria tendem a perder tudo em menos de 5 anos. Por quê? Porque elas não mudaram sua mentalidade, apenas o saldo bancário. Conheci um homem que, ao herdar uma pequena fortuna, decidiu realizar todos os sonhos que reprimiu durante a vida. Comprou carros, viajou pelo mundo, investiu em negócios que não entendia. Em 3 anos, estava endividado, reprimido e completamente perdido. Não era uma questão de números, mas de mentalidade. O ser humano tem pavor em perder dinheiro, e esse medo é muito maior do que o sentimento de ganhar dinheiro. Isso explica porque muitas pessoas não investem, mesmo sabendo que podem ter bons retornos. Porém, o medo da perda paralisa. Esse medo cria comportamentos irracionais, como manter o dinheiro parado na poupança, não negociar salários, fugir de conversas sobre finanças. Esse comportamento irracional não é falta de inteligência, é medo, puro e simples, reforçado por crenças inconscientes. O problema é que fomos condicionados desde a infância a ver o dinheiro de maneira distorcida. Para alguns, dinheiro é algo sujo, corrupto, que afasta as pessoas da verdadeira felicidade. Para outros, dinheiro é sinônimo de poder, status e segurança absoluta.
Esses extremos criam um ciclo. Ou você rejeita o dinheiro inconscientemente, sabotando suas finanças, ou vive numa busca incansável, onde o dinheiro que você consegue nunca é o bastante. O problema não está no dinheiro, mas no que você acredita sobre ele. A maioria das pessoas sequer percebe que suas decisões financeiras são guiadas por traumas, crenças limitantes ou ilusões herdadas da família, cultura ou religião. Desde criança, ouvimos frases como: dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre, morre pobre, rico é tudo ladrão. Ou talvez ouviu: sem dinheiro você não é ninguém. Esses mantras se enraizam no inconsciente, moldando a forma como vemos o mundo e como agimos nele. A psicologia chama isso de moldagem cognitiva, padrões mentais aprendidos que determinam comportamentos automáticos. Além disso, há fatores biológicos. O cérebro humano evoluiu para buscar recompensas imediatas e evitar riscos, o que explica por que tanta gente tem dificuldade em poupar ou investir. Preferem o prazer do hoje ao invés da segurança de amanhã. Além da modelagem cognitiva familiar, há o impacto cultural. Em sociedades de forte tradição religiosa, como o Brasil e vários países da América Latina, há séculos predomina a ideia de que a virtude está na humildade e no sacrifício. Frases como: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse tipo de frase reforça o arquétipo de que o dinheiro é um obstáculo para a salvação ou a moralidade. Por outro lado, a cultura de consumo globalizada nos empurra para uma busca incessante por status, criando um paradoxo psicológico. De um lado, rejeitamos o dinheiro moralmente. De outro, o desejamos desesperadamente como símbolo de valor social. Esse conflito interno gera culpa, ansiedade e decisões financeiras autossabotadoras. E qual o resultado? Você se sente preso, trabalha o mês inteiro, paga as contas, sente que nunca sobra dinheiro. Talvez até tenha vergonha de cobrar pelo seu trabalho, ou se sente desconfortável ao falar sobre dinheiro, ou, quem sabe, viva correndo atrás de mais horas, mais clientes, mais investimentos. Porém, a ansiedade nunca passa. Sem perceber, você pode estar sabotando sua própria prosperidade, vivendo um ciclo interminável de frustração e insegurança financeira. O dinheiro vira um fantasma, ou te assombra ou te ilude. Esse conflito não é apenas emocional, ele tem efeitos materiais claros. De acordo com um estudo da Universidade de Cambridge, crianças formam crenças financeiras básicas até os 7 anos de idade. Isso significa que adultos que hoje vivem endividados ou com dificuldades de prosperar podem estar apenas repetindo padrões assimilados inconscientemente na infância. E mais, pessoas com crenças limitantes sobre dinheiro tendem a evitar oportunidades de crescimento, recusar promoções, não empreender e manter-se em zonas de conforto. O impacto disso? Vidas inteiras vividas abaixo do potencial real. Famílias perpetuando ciclos de pobreza ou insegurança. Gerações inteiras presas na mesma narrativa de escassez.
A maioria das pessoas ignora esse fator psicológico, focam apenas em técnicas: cortar gastos, investir melhor, fazer renda extra. São ótimas estratégias, mas não são sustentáveis se a mentalidade não mudar. Outros caem no extremo oposto, seguem gurus financeiros, fazem afirmações positivas, mas sem entender de verdade as crenças profundas que os bloqueiam. Resultado: agem um pouco, mas uns tempos depois voltam aos velhos hábitos. Não podemos ignorar a influência das redes sociais nesse processo. A cultura da ostentação, amplificada por influencers que exibem carros de luxo, viagens e mansões, cria um modelo artificial de sucesso financeiro. Isso alimenta ainda mais a sensação de insatisfação. Ou você vence e ostenta, ou você é um fracassado. Muita gente cai nesse jogo, gastando o que não tem para parecer o que não é, entrando em dívidas e frustrações, sempre acreditando que o problema é a falta de dinheiro e não a mentalidade desajustada para o seu próprio projeto de vida. Será que essa é a solução? Será que acumular mais dinheiro, trabalhar mais e repetir mantras positivos realmente resolve o problema? Ou será que é preciso dar um passo para trás e olhar para dentro de si, para o que você sente e pensa sobre o dinheiro? Talvez a verdadeira mudança não esteja em quanto você ganha, mas em como você se relaciona com o que ganha. Essa é a hora de refletir. Será que o caminho da ostentação, da comparação social e do consumismo desenfreado é realmente um sinal de liberdade financeira? Será que fugir completamente do dinheiro, evitando pensar nele, não é também uma forma de submissão inconsciente? Ou será que não seria mais saudável construir uma relação madura, consciente e estratégica com o dinheiro, livre de amarras emocionais? Eu mesmo, por muito tempo, fui prisioneiro das minhas crenças financeiras. Achava que falar sobre dinheiro era feio e pedir um preço justo pelo meu trabalho era ser ganancioso. Resultado: sempre trabalhava demais e ganhava de menos. Até que um dia, depois de muita frustração, comprei um livro que mudou totalmente minha mentalidade. Consequentemente, descobri que o que me derrubava eram minhas crenças. E por incrível que pareça, eu nem sabia da existência delas. Mas ao decorrer do livro, fui me identificando com os pontos que eram apresentados ali. Depois disso, comprei mais livros sobre o assunto. E hoje estou aqui pegando na sua mão e te tirando desse buraco que eu já estive. Estar preso a uma mentalidade financeira limitante é sufocante. Você sente culpa por querer mais, medo de perder o que tem e ansiedade constante sobre o futuro. É como estar sempre correndo, mas sem sair do lugar. E o mais assustador: isso pode acontecer com qualquer um, independente de classe social, escolaridade ou profissão. No mundo há vários milionários infelizes e falidos. E também há trabalhadores humildes que vivem com dignidade e segurança. A diferença não é o montante, mas sim a mentalidade. O sentimento de quem vive preso a uma mentalidade limitante sobre dinheiro é de frustração silenciosa. Você olha para a sua vida e pensa: por que, apesar de tanto esforço, nunca consigo avançar financeiramente? E muitas vezes se culpa dizendo: será que sou incompetente? Mas não é incompetência, é condicionamento. E o mais grave,
Ele é invisível. Por isso, é tão difícil romper sem consciência das crenças. Esse sentimento, se não for enfrentado, se transforma em aceitação. E você começa a ter a ideia de que a vida é assim mesmo. Mas não precisa ser. A solução começa com autoconhecimento. Identifique quais crenças sobre dinheiro você carrega. Pergunte-se: o que eu penso sobre pessoas ricas? Como me sinto ao falar de dinheiro? Quais frases eu ouvi na minha infância sobre isso? Depois vem a reprogramação. Substitua crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Mas atenção, isso não é mágica, é um processo. E junto disso, a educação financeira. Aprender sobre orçamento, investimentos e gestão consciente do dinheiro, com base em conhecimento real, não em ilusões de riqueza rápida. Por fim, ações práticas. Começar a poupar, investir, valorizar seu trabalho e saber dizer não para gastos desnecessários. Além das práticas já mencionadas, existe uma ferramenta poderosa: a terapia financeira. Cada vez mais, psicólogos especializados ajudam pessoas a mapear suas crenças limitantes e ressignificá-las. Outro recurso é escrever diariamente sobre suas crenças e emoções em relação ao dinheiro. Isso ajuda a mostrar padrões ocultos que moldam comportamentos. E claro, o estudo contínuo. Leia livros. Eles são indispensáveis para quem quer ir além das fórmulas superficiais e entender o que realmente está por trás das escolhas financeiras. Identifique os pensamentos automáticos que surgem quando o tema é dinheiro. Depois, a substituição gradual. Por exemplo, se você pensa: dinheiro é difícil de ganhar, troque por: eu posso aprender a ganhar dinheiro de maneira inteligente. Em seguida, estabeleça hábitos financeiros saudáveis, mesmo que pequenos. Separe 10% do que ganha para investimentos. Faça um planejamento mensal. Invista em sua educação financeira. Os benefícios são enormes. Menos ansiedade e mais segurança. Mais clareza nas decisões. Uma relação mais saudável com o dinheiro. E principalmente, liberdade. A capacidade de usar o dinheiro como ferramenta e não ser usado por ele. Imagine que, a partir de hoje, você passa a ter clareza sobre suas finanças. Sabe quanto ganha, quanto gasta e quanto investe. E mais do que isso, sente-se confortável ao falar sobre dinheiro. Negocia seu valor com confiança. Decide com sabedoria, sem culpa nem medo. Esse estado de autonomia gera mais do que riqueza material. Gera paz, segurança e liberdade. O dinheiro deixa de ser um problema ou uma obsessão e passa a ser o que sempre deveria ter sido: uma ferramenta a serviço dos seus propósitos e valores. Não subestime o impacto que suas crenças financeiras têm sobre sua vida. Ignore isso e continuará preso no mesmo ciclo, sempre esperando por um aumento, uma oportunidade, um golpe de sorte. Encare isso e poderá mudar radicalmente sua trajetória, construir estabilidade e, principalmente, ter paz. Você pode estar pensando:
Mas será que eu consigo mudar algo tão enraizado? A resposta é sim, você consegue. E mais, você precisa. Porque não fazer isso significa manter o mesmo ciclo e provavelmente transferi-lo para seus filhos, amigos, cônjuges. Transformar sua mentalidade financeira é um ato de responsabilidade consigo e com quem você ama. Comece pequeno, mas comece. A mudança mais difícil não é a que acontece na conta bancária, é a que acontece dentro da mente. Conheço pessoas que saíram do endividamento total para a liberdade financeira. E não porque ganharam mais, mas porque mudaram sua mentalidade. O maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. E investir em sua mentalidade financeira é o primeiro e mais importante passo. Se hoje você se sente preso, saiba que muitos já estiveram aí e saíram. Eles não eram mais inteligentes ou mais privilegiados que você. Eram apenas mais conscientes e determinados a mudar. Essa também pode ser sua história. Se você gostou do conteúdo e quer saber qual foi o livro que li e foi base para esse vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição. É um livro fácil de ler e bem imersivo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez seja a mensagem que vai libertar essa pessoa. E lembre-se sempre, você não é o saldo da sua conta, mas é o dono da sua história. Eu sou o olho do lobo, e é assim que eu enxergo o mundo.